Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Sr. Ministro da Saúde. Cumprimentá-la, naturalmente. Tenho muita estima pela Sra. Ministra e também pelo Sr. Secretário de Estado. Cumprimentá-los, nomeadamente ao Sr. Secretário de Estado Francisco Ramos, também tenho muita consideração. Mas, Sra. Ministra, a Sra. Ministra disse que irá colocar todo o seu empenho na resolução da construção da ala pediátrica do Hospital de São João. E até disse que não dormirá tranquila enquanto não resolver este problema. Esperamos, Sra. Ministra, e isto digo-lhe de coração, esperamos é que possa também a Sra. Ministra e os portugueses contar com o empenho do Sr. Primeiro-Ministro nesta situação. E digo-lhe isto porque ainda há 15 dias foi aprovado em Conselho de Ministros, e penso que a Sra. Ministra também lá estaria, um conjunto de medidas excepcionais de contratação pública por ajuste direto relacionados com os prejuízos causados pelo furacão Leslie. E o comunicado do Conselho de Ministros de 18 de outubro de 2018 diz que são estabelecidas, através de decreto-lei, medidas excepcionais de contratação pública por ajuste direto relacionadas com os prejuízos causados pelo furacão. E, portanto, Sra. Ministra, a minha pergunta é muito simples. Porque é que a Sra. Ministra não adota as mesmas medidas excepcionais para resolver definitivamente e rapidamente o problema destas crianças e das suas famílias? É um problema grave e que afeta toda esta população de mais de 3,5 milhões de pessoas da região norte do país. Quando é que vamos ter, então, a nova ala concluída? Por outro lado, a Sra. Ministra acabou de dizer há pouco que não há €1 para a nova ala pediátrica no Orçamento de Estado de 2019, porque estava no Orçamento de Estado de 2018. Mas o Sr. Primeiro-Ministro, a 24 de 10, dizia isto que se pode aqui ler: é graças a este reforço que vai, no Orçamento de 2019, que vai ser possível lançar 5 novos hospitais, um conjunto de obras em hospitais importantes e vamos, por exemplo, poder avançar com o lançamento de concurso para a nova ala pediátrica no Hospital de São João. Senhora Ministra, ficamos algo confusos e gostava que nos esclarecesse se há ou não há dinheiro no Orçamento de Estado para 2019 para resolver este problema. Se foi um lapso da Sra. Ministra ou do Sr. Primeiro-Ministro. Mas aqui, Sra. Ministra, o mais importante é resolver o problema das crianças e das famílias que anseiam. Senhora Presidente, eu peço desculpa. Senhores deputados, senhoras deputadas, vamos criar condições para o Sr. Deputado Luís Valles prosseguir a intervenção, mas há diálogo entre as duas bancadas, enquanto assim for. Sr. Deputado, faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. E, portanto, para finalizar esta questão, Sra. Ministra, quando é que poderemos ter a nova ala do Hospital Pediátrica construída e o que tenciona fazer, e isto é muito, muito importante, entretanto, o que é que tenciona o Governo fazer, enquanto não há nova ala pediátrica, para melhorar as condições em que estas crianças são tratadas? Senhora Presidente, Sra. Ministra, este orçamento no setor da saúde é aquilo que nós vemos de pura continuidade relativamente aos anos anteriores desta governação e continuando a evidenciar um claro subfinanciamento do SNS, uma crónica suborçamentação das despesas e um investimento insuficiente. Ao contrário das promessas que o atual Governo fez em 2015, os portugueses sentem cada vez mais o aumento das restrições e dificuldades no seu acesso aos serviços e cuidados de saúde. Mas vamos ao financiamento do SNS, irei concretizar. Está bem patente, este subfinanciamento está bem patente porque o SNS vai ser reforçado em apenas 200 milhões de euros no Orçamento de Estado para 2019, o que representa, inclusivamente, uma redução em termos de percentagem do PIB, de 4,36% para 4,31%. Aqui se vê a importância que este Governo dá ao setor da saúde. E quem o diz não é só o PSD, é também, como aqui foi referido, o atual Secretário de Estado da Saúde, o Dr. Francisco Ramos, que aproveito mais uma vez para cumprimentar, quando há mês e meio disse, e a nosso ver muito bem, que o aumento do orçamento do SNS é claramente insuficiente e que é preciso bastante mais dinheiro para terminar o subfinanciamento do SNS. A Sra. Ministra também tem reiterado essa mesma ideia. E, portanto, Sra. Ministra, relativamente a esta questão, concorda, e também ao Sr. Secretário de Estado, se considera que o Orçamento de Estado para 2019
é suficiente para o SNS? Se assim for, que medidas é que propõe, já para o processo de apreciação em especialidade do orçamento, para que o SNS receba o financiamento que defendem, um financiamento suficiente? E, por outro lado, o Sr. Secretário de Estado da Saúde, no mês de setembro, defendeu também a redução entre 10% a 20% do preço dos medicamentos. O Orçamento de Estado vai plasmar esta proposta do que o Sr. Secretário de Estado aqui defendia? Muito obrigada, Sr. Deputado.